em média 200 a 230 crianças na pediatria, isso no período diurno. Então, assim, quanto aos pacientes adultos, eu não tenho uma precisão, mas isso aí foi o que me passaram da classificação da pediatria do diurno. Entendo. Já estamos ao vivo? Então, bom dia para você que nos acompanha também pelo nosso canal no Facebook da Rádio Trabalhador. Bom dia, receba um abraço carinhoso aqui da Rádio Trabalhador, de toda a equipe. Nós estamos ao vivo agora pelo Facebook também. Eu quero então cumprimentar novamente e apresentar para você as nossas convidadas que estão aqui hoje. Neuzirene Ferreira da Silva, servidora da saúde do CAIS de Campinas. Bom dia novamente, agora ao vivo pelo nosso canal no Facebook. Bom dia, obrigado por estar participando aqui, né, desse momento e falar um pouco da unidade do CAIS Campinas. Neuzirene falava aqui pra gente no primeiro bloco do programa que o CAIS Campinas, ele é uma referência para toda a cidade, toda a Goiânia, região metropolitana, pessoas que vêm de fora receber atendimento, uma referência em pediatria, uma referência em queimaduras e também em cirurgia geral. E aí, Neuzirene, a gente continua, nós vamos aprofundar esse assunto, porque tem problema lá no CAIS, falta insumo, falta maqueiro, falta um monte de coisas. Mas eu quero cumprimentar também, apresentar para você a nossa diretora do Sim de Saúde de Goiás, a Irani Tranqueira dos Reis Almeida. Bom dia novamente agora pelo Facebook. Bom dia, ouvintes, né, da Rádio Trabalhador e Rádio Trabalhadora, né, por ser mês de março também Rádio Trabalhadora. E nós estamos aqui, agradecemos, né, o Roberto William, que está aqui nos recebendo na Rádio Trabalhador, para que nós possamos informar um pouco do que está acontecendo, né, a nível aqui de Goiânia e também do estado, mas principalmente do CAIS de Campinas, que é um CAIS que a gente visitou semana passada e a gente, né, constatou uma situação desumana, né, com o trabalhador e com o usuário. Quando a unidade, a gestão, prefeito, governador, os responsáveis, as nossas autoridades, abandona o servidor, não paga database, não dá condições de trabalho, não tem maqueiro, não tem comissão de controle de infecção hospitalar, o profissional fica de mãos atadas para atender a população e a população paga o preço, é isso? Paga o preço e o trabalhador acaba pagando duas vezes, porque ele, além de ele não ter condições dessa assistência, ele sofre violência, eles são xingados pelos usuários que às vezes não compreendem que o problema não é do trabalhador, o problema é do gestor que não oferece condições. Né? Então, assim, a gente está aqui também para falar para a população, para que eles possam verificar essa situação mais de perto, né? Que converse com os trabalhadores para saber que o trabalhador está lá para prestar um serviço, acorda cedo, vai até a unidade, querendo prestar um trabalho à população e não tem condições. Porque não basta ter parte do material, precisa ter equipamento e precisa ter recursos humanos também suficiente. Porque um só trabalhador é impossível cuidar de um determinado número de pacientes, né, além da sua capacidade. Neuzirene Ferreira, você é servidora há quanto tempo na área da saúde? Você está lá no CAIS de Campinas há quanto tempo? Eu estou no CAIS Campinas já há mais de 4 anos, caminhando para 5 anos naquela unidade. Sou servidora da prefeitura há esse tempo. E aí você estava me contando que o CAIS Campinas é referência na área de pediatria. Ele concentra, CAIS Campinas concentra os pediatras. Praticamente todos os pediatras estão no CAIS Campinas e Novo Mundo. Você me explica melhor para a gente como é que é a situação lá. Isso. Os pediatras da urgência foram centralizados no CAIS Campinas e CAIS Novo Mundo. Então, essas duas unidades na prefeitura são referência de pediatria. Com essa centralização, o CAIS Campinas, a demanda cresceu a nível de pediatria. Então, assim, tudo fica prejudicado. Não que não queremos receber essas crianças, mas sim que não tem como ofertarmos o serviço de qualidade, pois sobrecarga todos os setores. Além do mais, essas crianças, elas são deslocadas de próximo de suas residências, que podem ser atendidas perto de suas casas, e há todo um problema que gera, porque se descentralizar os pediatras para as unidades de saúde, de urgência, próximo de suas residências, irá resolver grande parte desse problema.
que é a superlotação de crianças no CAIS de Campinas. Você me contava que só o período diurno atende em torno de 230 crianças? Isso, foi dados que a classificação de risco nos informou na última quarta-feira, que foram classificadas de 200 a 230 crianças só no período diurno. E a gestão lá, os responsáveis pela gestão da unidade, o que eles falam em relação a essa concentração de pediatras em basicamente 2 unidades, que é Campinas e Novo Mundo? Qual é a explicação que os gestores dão para concentrar os pediatras nessas unidades? A gestão, quando nós trabalhadores vamos até a gestão e questionamos tal situação, tal superlotação, eles alegam o seguinte, que essa é a normativa que veio da gestão central, ou seja, a nível de secretária, a nível de Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde que simplesmente foi lá e lotou os pediatras no CAIS Campinas e CAIS Novo Mundo. Mas tem espaço para todos eles prestarem um atendimento adequado à população? Qual que é a situação lá no CAIS Campinas? Olha, nós não temos um espaço suficiente para ofertar um serviço de qualidade ao nosso cliente. O usuário que ele busca atendimento naquela unidade, ele sabe, os trabalhadores sabem. Não temos um lugar adequado para prestar assistência. As crianças recebem medicações juntamente com os adultos, na mesma sala, compartilha o mesmo espaço físico, o mesmo banheiro. Então, assim, é uma situação difícil para o usuário e também para o trabalhador. Eu fico pensando, viu, Irani, como é que é a questão dessas mães e desses pais que muitas vezes buscam atendimento lá na unidade de saúde e tem que ser na unidade da saúde, mas encontrar essa situação tão inadequada porque quando, a gente sabe, o brasileiro ele só procura o médico quando está nas últimas, porque ele já acredita que não vai receber o atendimento adequado. Agora, quando se trata de crianças, né, a questão pediátrica, pais e mães devem sofrer muito com os filhos, com esse tipo de atendimento, né? Sofre muito, Roberto. E assim, nós visitando as outras unidades e a gente vê assim, os pais que vão buscar ajuda no CAIS Chácara do Governador, até no CAIS mesmo, que é no CAIS Novo Mundo, que diz que é uma referência também de pediatria, a gente chega lá e eles falam, não, aqui não teve médico, então os familiares foram levar para o CAIS de Campinas, que lá tem pediatra. Então, é isso que a Neuzilene aqui está falando, que centralizou, então lá fica como se lá estivesse dando conta de atender a grande Goiânia e mais outros interiores que vêm, né? Então, assim, a gente vê o trânsito em Goiânia, como é que é o caos. Quer dizer, para a gente que está normal, que está sadio, que está podendo esperar no trânsito, já é difícil. Você imagina uma pessoa sair do CAIS Chácara do Governador ou de outro CAIS, de CAIS Amendoeira ou CAIS Novo Mundo, para ir, atravessar a Goiânia para chegar no CAIS de Campinas. E chega lá, encontrar aquela superlotação que a gente viu lá na quarta-feira passada. Pessoas deitadas pelo chão, gente desmaiando, crianças e mulheres, tudo no mesmo espaço, enfermarias ocupadas por homens e mulheres usando um único banheiro. Então, assim, é uma situação de calamidade pública, calamidade pública. Eu acho, assim, que todos os vereadores, todas as nossas autoridades, a população devia ir lá, pelo menos ficar um pouco, meia hora lá na porta para ver aquela situação desumana, a sensação que a gente tinha lá e que nós estávamos num campo de concentração. Quer dizer, aí o trabalhador tem que ver quem pode ser salvo numa situação dessa, quem pode salvar, quem pode, como disse, se vem 10 marmitas, tem 20, 30 pacientes internados, e aí o trabalhador ainda tem esse sofrimento de pensar quem é que vai comer, quem é que vai ser tratado. Irani falou, você tocou num ponto muito sério. Você está dizendo, atenção, hein? Antes de mais nada, quero agradecer a você que nos acompanha pelo nosso canal de áudio, para você que nos acompanha aqui pelo Facebook. Estamos retornando hoje as nossas transmissões ao vivo do programa Antena Ligada. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, nós estamos por aqui tratando de assuntos que interessam ao cidadão, à cidadã, ao consumidor. Afinal de contas, a gente desempenha muitos papéis na sociedade. A Irani Tranqueira colocou um ponto aqui, nós estamos falando sobre o CAIS Campinas.
não tem alimentação suficiente para as pessoas ou crianças ou adultos que estão internados? É isso que está acontecendo lá? Isso que está acontecendo, foi isso que nós ouvimos lá, né, no dia 14, que nós estivemos lá, né, eu e mais 2 diretores do Centro de Saúde visitando a unidade, e era uma reclamação, que não tem comida suficiente para todos os pacientes que estão internados. E o acompanhante, que às vezes também não tem comida para ele tem que ficar acompanhando e passando fome junto com o paciente. Mas aí fica muito complicado dizer quem vai receber comida e quem não vai receber. O servidor não pode ter uma responsabilidade. Essa está tendo? Está tendo essa responsabilidade, infelizmente, de ver, né, essa população tão grande, amontoada, e eles ainda têm o sofrimento, né, do próprio trabalhador, que ele já não tem o auxílio alimentação dele também adequado, como deveria ser, ele não tem e ainda tem que preocupar com a alimentação do paciente e observar. Se tem um paciente que está com diabetes, aí eles têm que analisar. Esse paciente que vai comer porque ele está com diabetes. Aí o outro também tem diabetes e não tem a marmita para ele. Ele vai ter que pensar, não, esse aqui também tem diabetes, mas ele chegou depois. Então o trabalhador é que tem, né, que tem esse sofrimento de tentar ver a necessidade de cada e aí, usuário, né? Quer dizer, aí médico e equipe de saúde, enfermeiros, vai ter que avaliar quem é que vai receber a marmita e quem é que não vai receber. Principalmente o trabalhador que está mais perto do paciente, que no caso são os auxiliares, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né? Que são a pessoa que está mais próximo do paciente. Então, aumenta o sofrimento do trabalhador de ainda ter que saber quem é que vai poder comer daquela marmita ou não. Então, assim, para você ver como é que está a situação no Cais de Campinas. Está gravíssimo. Tem mais questões lá no Cais de Campinas e nós vamos tratar deste assunto aqui também. Quero agradecer a você. Faça seu comentário aí no Facebook, pelo site radiotrabalhador.com.br. Nós queremos saber a sua opinião, queremos que você fale aqui conosco. Agradecer ao Ricardo Manzi, que mandou o recado aqui. Trabalhadores e usuários precisam ser respeitados. Obrigado, Ricardo Manzi. Também a Gisley Rodrigues da Cunha, relação muito conflituosa, situação difícil. Obrigado por você estar nos acompanhando. Bom dia, Maísa, que está aqui conosco também no estúdio. Pois bem, vou fazer uma pequena pausa neste assunto Cais Campinas. Não acabou não, não acabou não. Tem mais questões lá. Lá não tem maqueiro. Maqueira é importante? Não, né? Daqui a pouquinho vamos saber se é ou se não é. Insumos. Questão de insumos, está faltando insumos. O que são insumos? Você sabe o que são insumos? A gente vai falar sobre esse assunto também. A gente faz uma ideia do que é insumos, né? Remédios e tal, mas a Irani e a Neuzilene vai explicar para a gente o que são insumos e muitas vezes a pessoa chega lá para receber o tratamento, está lá o profissional médico, está lá o profissional enfermeiro, os auxiliares e o tratamento não é dado porque falta insumo. Eu quero abrir só um parêntese aqui no assunto Cais Campinas, para a gente falar de 2 outros assuntos também importantes no dia de hoje. O Ministério Público do Estado de Goiás deflagrou uma operação na madrugada de hoje, porque houve uma denúncia já há alguns meses de que estavam desviando dinheiro da Igreja Católica, lá do município de Formosa e região, né? Então os fiéis vão lá, contribuem para as obras assistenciais da igreja, para a própria manutenção da igreja, e o dinheiro estava, você sabe o que é isso aqui, você sabe o que é isso aqui? Pois é. O dinheiro estava sendo desviado, mas não sei eu que falo isso não. É o Ministério Público, mostra aqui o William. Ministério Público deflagra a Operação Califás em 3 cidades para desarticular desvios de recursos da Igreja Católica, né? Lá em Formosa, tá certo? Então, ao todo estão sendo cumpridos 13 mandatos de prisão e 10 de busca e apreensão em 3 municípios de forma simultânea, sendo 9 de prisão e 5 de busca e apreensão, Formosa, Posse e Planaltina. Então tá aí, Ministério Público do Estado de Goiás. A operação está acontecendo agora e o próprio Ministério Público está chamando uma coletiva de imprensa para o período da tarde e aí vai dar nomes, vai dar mais dados que a operação está acontecendo neste momento. Agora, que coisa impressionante, hein? Eu fico assim, às vezes, sem saber o que dizer. O que você acha de uma situação dessa, Irani? Eu, como pessoa católica, né? Nós 2 somos católicas, e assim, como diz, a bênção para quem doou o dízimo, para quem devolveu, a bênção continua, né? Agora, se alguém desviou, se realmente
né, comprova que houve esse desvio, né, como diz, essa pessoa vai acertar lá com Deus, né? Mas assim, quem contribui com o dízimo deve continuar contribuindo, seja lá nessa igreja de Formosa, seja em outro lugar. Nós, dizimistas, o nosso compromisso é com Deus, né? Então, quem desrespeita, né, quem desonra isso, né, sofre as suas penalidades lá com Deus, né? E talvez aqui também, né? Mas o dízimo é uma fonte de bênção, eu acredito nisso, e mesmo que a minha igreja venha desviar, a minha parte, eu quero continuar fazendo. Com certeza o trabalho da pessoa que tem fé e que milita junto a qualquer religião, né? Ela faz por acreditar no trabalho sério, no trabalho das obras assistenciais e na manutenção ali dos templos, do trabalho, enfim, não é? Agora, realmente, o Ministério Público vai apresentar os dados agora à tarde dessas pessoas que merecem ser afastadas e punir na forma da lei, serem punidas na forma da lei por crimes que estão cometendo, né? Seja na Igreja Católica ou seja em qualquer lugar. Você também acha isso, Neuzilia? Sim, concordo plenamente. O crime deve ser repreendido, sim. Olha só, outro assunto que está pegando aí na mídia é o seguinte: mulheres boicotam lojas Riachuelo. Lojas famosas, né? E por que é que as mulheres estão boicotando as lojas Riachuelo? Você sabe, William? Hã? Não. Não, o William está falando que não sabe. Você sabe o que está acontecendo? O dono lá das lojas Riachuelo resolveu sair candidato. E aí o grupo que está apoiando ele, você já deve ter ouvido falar, um tal de MBL. Só que teve uma pesquisa da USP que mostrou que o MBL, aquele MBL, né? Aquele grupo lá, daquele pessoal lá, extrema-direita, que pregam coisas que nós não concordamos, né? Inclusive, aí o que falou a pesquisa da USP? O MBL, no Brasil, é um dos responsáveis por grande parte das fake news. São aquelas notícias falsas, né? Aquelas notícias feitas para denegrir a imagem de alguém, aquelas notícias distorcidas. Então esse grupo MBL, ele é responsável por denegrir. E esse grupo MBL, né, o Brasil até hoje está comovido com a questão da morte da vereadora lá no Rio de Janeiro, a Marielle, e do motorista Anderson, que foram assassinados de forma brutal. Aí esse grupo MBL não tem sequer a dignidade de respeitar a morte de um ser humano. Bastaria isso. Agora, uma mulher negra lutadora, uma mulher que defendia os direitos humanos, aí vem o MBL e solta um monte de fake news para denegrir a imagem da Marielle. Mas não conseguiram. Não conseguiram, porque o mundo inteiro, os grandes jornais do mundo inteiro, reconhecendo o trabalho dela. E aí, as investigações estão sendo aprofundadas e as balas que mataram Marielle eram da Polícia Federal de Brasília, que depois a Polícia Federal está dizendo que foram desviadas. Como é que foram desviadas as balas da Polícia Federal, que foi parar na mão de um matador que matou a Marielle no Rio de Janeiro, e as mesmas balas que mataram Marielle também foram responsáveis pela maior chacina na cidade de São Paulo. Parece que as coisas vão aí se encaixando. E esse grupo MBL tentando denegrir a imagem da vereadora que é respeitada no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo inteiro. Aí o que acontece? MBL está apoiando o dono da Riachuelo, que agora quer ser político, quer ser parlamentar, e as mulheres falaram assim, nananina não, nanani não aceitamos. Então, o que você acha disso, Irandi? As mulheres já se manifestando também para dizer não a essa situação aí dessa pessoa que recebe apoio de um grupo de direita e que denigra a imagem das pessoas. É louvável, né, a atitude das mulheres. Eu acho que nós mulheres temos que agir desse jeito mesmo, seja boicotando, seja de outra forma, manifestando de qualquer forma. Né? E assim, me deixa muito triste quando, se eu não me engano, aquela desembargadora, né, dizendo que a Marielle é um cadáver comum. Né? Isso me deixa muito triste por ser mulher também, e outra, porque não existe cadáver comum. Né? Pode ser comum para a justiça, mas para a família não existe cadáver comum. Né? Todos somos especiais, todo ser humano tem que ser respeitado. Principalmente uma pessoa como a Marielle, né, que defendia, né,
defendia os negros, defende os homossexuais, defende todos, né, a classe trabalhadora e defendia aquelas pessoas que são que não têm a justiça do seu lado, que são as pessoas, né, das favelas. Então, assim, é louvável a atitude dessas mulheres e todas nós mulheres devemos agir dessa forma, né? Seja boicotando, seja de qualquer forma, mas a gente tem que manifestar. Os nossos empresários têm que saber o seguinte: nós estamos numa sociedade plural e as pessoas têm valores éticos. Não é todo mundo que concorda com qualquer coisa de qualquer jeito. Nós não concordamos. Numa sociedade democrática, nós podemos dizer o seguinte: eu concordo com tal ideia ou não concordo com tal ideia. E não conforme esse grupo, o MBL, muitas vezes quer fazer, impor uma opinião e aí utilizar desse recurso que é a fake news de uma maneira tão desastrosa, não é mesmo? Então, fica aí a questão. Olha, e você falou de um outro assunto, que é a questão seguinte, olha. A Marielle defendia os direitos humanos no Rio de Janeiro, e sobretudo da população mais pobre, mais carente. Então, quando a gente fala isso numa rádio trabalhador, numa rádio trabalhadora, num veículo alternativo, vocês estão defendendo aí porque ela defendia bandido. É assim que muitas pessoas falam e pensam. Será que é? Deixa eu te mostrar que não é bem assim. Vem comigo. Vem cá, William. Essa matéria está no G1 de hoje. Então não é a rádio alternativa que está falando. Franquia do crime. Vítimas das milícias sofrem com extorsões e violência no Rio de Janeiro. Então, é o Roberto que está falando? É o Roberto quem está falando? Essa mesma matéria, se você procurar nas outras redes, R7, UOL, ou seja, se você procurar essa matéria nos veículos tradicionais, você também vai encontrar. Eu vou resumir o que está aqui, depois você entra lá e dá uma olhada. Relatos de vítimas mostram que as pessoas pobres, trabalhadoras, moradores das favelas do Rio de Janeiro, eram obrigadas a pagar taxas de R$100 para não serem molestadas. Pelo simples fato de morar, tem que pagar uma taxa de R$100. Se a pessoa moradora lá da favela quiser comprar um botijão de gás, que hoje nós pagamos de R$50 a R$80 na cidade, lá eles eram obrigados a pagar R$100, porque tem a taxa da milícia embutida no preço. E se a pessoa descer para comprar de outro, ela sofre retaliação. Era isso que a Marielle denunciava. E aí quando a polícia sobe truculenta, batendo em morador, em trabalhador, ninguém está aqui defendendo traficante. Não vamos defender traficantes aqui, não. Vamos defender que se a pessoa é traficante, que seja aplicada a lei corretamente a ela, que ela pague dentro dos trâmites legais. Agora, o que a Marielle estava defendendo é direitos humanos. Está aí no G1, então não somos nós, não. Vamos falar mais sobre o CAIS de Campinas? Olha, Neuzilene, você quer falar sobre esse assunto também? Não, assim, eu vou fugir um pouquinho do assunto. Vamos lá. Focalizar um pouco no CAIS de Campinas. Como a Irani falou, a questão da refeição é uma questão muito difícil. Os pacientes no CAIS Campinas, eles permanecem na unidade por vários dias a meses. Os trabalhadores têm essa consciência, o próprio paciente, a direção, enfim. Então, assim, é importante que a regulação agilize a transferência desses pacientes para um lugar que ele irá receber um atendimento de qualidade relacionado ao seu problema de saúde. Então, o paciente ele fica no CAIS Campinas sem condições nenhuma, tanto de espaço físico, como de refeição, que vem a refeição insuficiente para todos os pacientes, e também não é a refeição adequada para o seu problema de saúde, ou seja, é uma refeição padrão para todos. Então, o paciente diabético, ele tem a refeição, o hipertenso é outra, o paciente que tem problemas renais é outras. Então, para isso, ou eles instituem o profissional nutricionista na instituição, ou eles mandam a dieta de acordo com as necessidades calóricas do paciente. Então, é importantíssimo. E além desse paciente permanecer na unidade, falta insumos. O que são insumos? Insumos são tudo que prestam assistência ao nosso cliente. Medicamentos. Falta os medicamentos, falta alguns medicamentos na unidade. A secretaria tem ciência disso, da falta desses medicamentos. E faltam outros produtos, como lençóis. Faltam, às vezes, sondas. De repente, o médico prescreve a sonda e aí o profissional que vai executar o procedimento fala, não tem como executar, a não ser que o parente compra. Então, muitas das vezes, o parente compra essa sonda para
passar no seu paciente para não deixar ele precisando. Então, assim, são situações que vivemos. E falta também a CCIH, que é o profissional que controla a infecção hospitalar dentro da instituição. Como lá tem o setor de queimaduras, e é também referência nesse setor, é impossível ficar sem essa questão do controle da infecção hospitalar, não só pelo setor de queimaduras, mas principalmente, como é que é? Está sem? Não está funcionando? Lá não é que não está funcionando, lá não existe esse profissional, lá não existe essa comissão, não existe esse profissional responsável pelo controle de infecção hospitalar na instituição. Então, com isso, a proliferação de micro-organismos é muito grande, tanto para todos os pacientes que permanecem naquela unidade aguardando uma vaga de transferência para outro hospital, como para esses pacientes queimados. E, além do mais, o paciente do núcleo de queimadura, ele é um paciente prejudicado. Por quê? Porque ele inicia o tratamento e ele não dá uma continuidade como devia ser feita. O que acontece muito? O médico, ele é tirado daquele plantão para suprir a emergência, quando a emergência está com um grande número de procura, de demanda. Então, aquele paciente do queimado que veio para o retorno, ele fica prejudicado, ele não tem uma continuidade no seu tratamento como devia ter. E assim, a demanda lá no CAIS Campinas da queimadura também é uma demanda muito grande. São vários pacientes atendidos naquela unidade. E assim, reforçando, nós trabalhamos sem condições. Nós não temos condições de trabalho, há uma sobrecarga de trabalho em todos os profissionais, desde a recepção, a enfermagem, laboratório, todos os setores estão sobrecarregados. E quando o profissional está sobrecarregado, não tem como ele prestar uma assistência de qualidade. Então, assim, isso aí infringe na qualidade do serviço. Isso aí é ruim para o usuário e ruim para o trabalhador, essa sobrecarga de trabalho. Além, assim, de não termos segurança na unidade, a unidade não tem uma segurança para nós trabalhadores. Conversando agora há pouco com uma colega de trabalho, ela informou que uma técnica de enfermagem ontem foi agredida na classificação de risco. Então, assim, isso aí é uma situação muito ruim, alarmante, gritante, que nós trabalhadores vivenciamos naquela unidade. Nós queremos, sobre essa situação que você falou agora, a questão da segurança do trabalhador e do próprio usuário também, do sistema. Willy, mostra aqui o nosso Facebook. Eu quero agradecer a você que está acompanhando pelo canal do Facebook. Damasceno, unidade onde qualquer pessoa de boa ou má índole. Eu não entendi muito bem. Unidade onde qualquer pessoa de boa ou má índole. Falta de segurança, é isso mesmo, falta de segurança. A Silvânia falou aqui, parabéns, precisamos de pessoas que falam. Um dia tem médico, outro dia não tem. A Aline Mari, obrigado a sua participação aqui ontem. O entregador da marmita da noite me disse que a sopa da noite é a base de óleo e água, nem sal tem. A queimadura não funciona. A Márcia Damasceno está falando aqui. Vivemos em uma unidade de emergência e urgência que acolhe o PTE como se fosse hospital. Aí eu quero que você fale daqui a pouquinho sobre essa diferença entre CAIS e hospital. Simone Santos conosco, William conosco, Leocídio José, MBL, Movimento Burros Livres. Erivânio Herculano, fiquei assustado de saber que o ambulatório de queimaduras está improvisado no CAIS de Campinas, expondo a todos. Ludmila Leles, uma das dioceses mais conservadoras de Goiás, numa região de coronelismo extremo. Não me surpreende ter ações dessa natureza. Depois, não se discute a sociedade nas homílias. E os leigos ficam assim como gato tocado. Gado tocado. Venho dessa diocese e sei o quanto os padres mais sociais são minoria e a hipocrisia é comum. Obrigado pela participação também da Aline. CAIS de Campinas parece um campo de guerra. Servidores estão doentes fisicamente, mentalmente também. Falta tudo. Só tem pediatria lá e a demanda é muito grande, clínica. Obrigado a Leocídio José, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais e também pelo nosso canal de áudio aqui da radiotrabalhador.com.br. Irane, eu queria ouvir você sobre esses comentários que estão postos aqui pelos nossos internautas. É verdade, né, o que o pessoal tá manifestando e o que a gente vê é o seguinte, que lá também tem trabalhadoras na CME, que é a central de
de materiais e na lavanderia, principalmente, uma trabalhadora só, que às vezes cuida da área limpa e da área suja. Isso Perigo de contaminação, seria? Risco de contaminação, né? Muito grande. Não pode, tem que ter trabalhador para todas as áreas, e não pode ser um trabalhador só para fazer as duas funções. Área limpa e área suja não podem misturar. E, além de tudo, não são lavadas lá a roupa no Cais de Campinas. Eles vão para o CROF lavar essa roupa, que às vezes molha essa roupa, e aí quando chega lá no CROF o pessoal não aceita, porque uma roupa fica acumulada por vários dias, né, roupa molhada. E lá no CROF, aonde está lavando essas roupas, para você ver o perigo, o risco que a população está sofrendo. Que lá no CROF, nós fomos lá também, é uma pasta que é usada para poder... falar o português correto aqui para o pessoal entender, que essa pasta, ela remove o sangue da roupa para poder depois os outros produtos fazerem o efeito que deve ser feito, que não é uma roupa da nossa casa. Então, lá no CROF, além de lavar a roupa do próprio CROF, de mais 3 unidades, inclusive do Cais de Campinas, né? E uma trabalhadora só, já de idade, que vai para lá, às vezes acompanhando e levando essa roupa para ser lavada. Então, para você ver que situação que a população está vivendo hoje. Irani Tranqueira, do ponto de vista do Sindsaúde de Goiás, de quem a responsabilidade de mudar essa situação? Essa responsabilidade, Roberto, ela é do gestor municipal, é do prefeito, né, de Goiânia, que prometeu fazer uma saúde a melhor, né, da sua vida. E a responsabilidade também é da secretária de saúde, porque essa é uma pasta dela, mas a secretária ela está a serviço do prefeito, né? Então o responsável por todas essas mazelas é o gestor público, o prefeito, a secretária de saúde e também dos nossos vereadores, que têm lutado, que têm tentado negociar, têm tentado intermediar junto, né, a secretária, mas não temos tido resultado. Então, assim, precisa ser feita uma força-tarefa dos vereadores, né, e também da população como um todo, porque a gente está mostrando que todos estão correndo risco. A eleição está chegando, né, Leila? A eleição está aí, e é um ano da gente pensar muito bem. E depois tem que aguentar 4 anos. Depois tem que aguentar 4 anos. E assim, a população, assim, chamando a atenção, que a população precisa entender que nós não votamos nos trabalhadores para estar lá naquela unidade. Nós não votamos na secretária de saúde, nós votamos em Iris Rezende, votamos nos vereadores. Então, eles precisam prestar um serviço de qualidade à população. Então, não vamos cobrar, né? O trabalhador tem que fazer a sua função lá na unidade, mas se ele não tiver condições, a responsabilidade é do gestor público e da secretária de saúde. Então, olha, está complicada a situação. Na sexta-feira passada, nós acompanhamos a comissão, a SEI, que funciona na Câmara Municipal, que acompanha a questão dos desmandos na saúde municipal de Goiânia. Mostra aqui, William. Enquanto as pessoas padeciam nas filas, a comissão mostrou isso aqui, ó. 60% de UTIs desocupadas, enquanto a população padecia nas filas. Então não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem está dizendo isso é a SEI da Saúde, que divulgou a lista de hospitais com leitos de UTI ociosos, enquanto o povo estava morrendo na fila. Olha os dados aqui, ó. Foram em alguns hospitais, no Santa Bárbara 61%, no Jacob Facuri 59%, HGG 44%. Então, assim, essa gestão, isso que você falou aqui, Irani, extremamente complicada essa gestão, porque a SEI da Saúde demonstrou, gasta-se 80 mil reais na manutenção de uma ambulância, a ambulância é uma sucata. Gasta-se um milhão de reais para trocar o programa, o software da regulação, com a licitação cheia de interrogações. E aí, 60% das UTIs desocupadas, enquanto você, cidadão que precisou utilizar, e você sabe, você precisou, você sabe. Você esperou na fila, encontra essa situação que nós estamos relatando aqui do Cais de Campinas. Eu quero ouvir vocês a respeito dessa informação. Quero agradecer ao Jaime Almeida, que está conosco aqui acompanhando pelo Facebook. Essa gestão não está fazendo nada pela população. Obrigado pelo comentário. A própria Márcia volta a falar aqui, qualquer pessoa entra na unidade, pois existem muitas portas de entrada. Eu não sei se ela está se referindo à questão da saúde, ou se tem alguma questão que você pode esclarecer mais para a gente. Falta médico sempre.
Deixa eu ouvir vocês a respeito dos comentários aqui dos nossos internautas. Obrigado a você pelo comentário. Esses comentários falando de entrada, saída, o Cais Campinas, devido a ser muito grande, ele tem várias entradas. Então, assim, isso dificulta um controle maior na segurança. E fica assim, como tem várias entradas, o paciente entra sem identificação. Então, assim, a gente não sabe quem é paciente e quem está ali só passeando, fiscalizando, enfim. O que acontece é que já houve vários furtos de pertences de pacientes, pertences de profissionais e também de equipamentos da unidade. Já houve furto de equipamento. Tanto é que, assim, ficamos um dia na unidade sem fazer eletro, porque levaram a CPU do computador. Então, assim, simplesmente ela desapareceu. Então, assim, isso aí precisamos que a segurança seja reforçada naquela unidade, tanto para os pacientes, tanto como para os profissionais. E também focalizando, nós não temos maqueiro no Cais Campinas. Maqueiros é um profissional extremamente importante em uma unidade de saúde, principalmente em um cais que os pacientes ficam lá vários dias a meses. Então, atendemos pacientes graves, idosos, acamados, e que esse trabalhador irá, assim, nos dar um suporte muito grande. E, assim, tantos problemas, tantas faltas de condições, em relação à nossa database, ano passado não tivemos database, né? Como a Irani está aqui presente no sindicato, ela sabe da luta do sindicato, que foi, né, nas negociações com o prefeito. E esse ano, até agora, também nós não tivemos nenhuma resposta se vamos ter ou não. Além das progressões que não estamos tendo, o nosso vale alimentação, eles pagam assim de acordo com o dia que eles querem. Atrasam 2 meses, 3 meses. E não sei se o usuário sabe, nós recebíamos R$ 7,50 por dia para fazermos 3 refeições. Almoço, café da manhã e lanche da tarde. Então, é um valor insuficiente para a alimentação de um ser humano. Segundo agora a notícia, que esse valor vai passar para R$15, mas até então não recebemos. Então, são várias situações que vivemos no dia a dia, que o trabalhador da saúde de Goiânia vive. Irani, o Sindisaúde a gente sabe, é um sindicato de luta, tem feito ações, inclusive manifestações nas portas dos cais, não só em Goiânia, mas também pelo interior. Quais são as ações que o Sindisaúde está planejando agora diante dessa situação, por exemplo, do Cais Campinas, além de estar aqui na Rádio Trabalhador denunciando para a população as condições de trabalho dos servidores, como é o caso da Neuzilene, que é trabalhadora lá do Cais e que vem aqui trazer essa realidade para a gente? Sim. Nós vamos oficializar, né, quer dizer, não é nem oficializar, reiterar, porque eles já sabem disso, né, muitas vezes, desde o início do ano que a gente tem levado essas demandas das unidades. Agora, essa específica do Cais de Campinas, nós vamos oficializar o Ministério Público, também a Secretaria de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, todos, né, hoje mesmo já está sendo feito esse ofício para ser encaminhado, né, para essas entidades, para informar, né, o que já é óbvio, né, que já estão sabendo. E aí, Roberto, assim, 2 coisas que eu queria falar, que é o seguinte, como a Neuzilene aqui citou, que se o paciente fica num cais, né, recebendo um tratamento que não é adequado para ele, que ele não deve ficar lá, é como uma UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, o paciente não tem que ficar lá internado, lá não é hospital, é uma unidade municipal de saúde que é porta de entrada, mas o paciente não tem que ficar lá 1 mês, né, 3 meses internado. Então, se os hospitais estaduais não abrir as portas e não receber esses pacientes, infelizmente não vai ter jeito de resolver essa questão. Então, o problema não é só do município, o problema também é do Estado. Como aí os internautas falando a respeito da questão das UTIs, é uma denúncia grave. Eu recebi essa denúncia, eu particularmente recebi, de trabalhador do HGG, dizendo que lá, o que acontece? O médico interna o paciente para poder fazer um procedimento cirúrgico e às vezes esse paciente é internado lá
E ele faz a cirurgia, só que ele não tem necessidade da UTI. Então, o leito da UTI fica reservado para esse paciente, mesmo que ele não está lá. Enquanto isso, fica paciente nos CAIS morrendo. E aí, o que acontece? O Ministério Público, né, foi lá, segundo essa pessoa que denunciou, foi lá e exigiu que os leitos das UTI não ficassem desocupados. Aí, o que fez? Faz a cirurgia de um paciente que às vezes ele não tem necessidade, o médico é que vai dizer, ele vai dizer, não, eu que sou médico, eu é que determino se vai ou não vai. Mas segundo a denúncia, esse paciente não tem necessidade de ir para o centro da UTI e é colocado esse paciente mesmo sem indicação de UTI. Né? Mesmo sem indicação. É uma denúncia grave, Eu recebi essa informação. Então o que acontece? Fica ocupando leito com paciente que não tem necessidade, né? E aí os outros ficam lá nos CAIS meses e meses aguardando a morte. Então é isso que está acontecendo no nosso município, né? E então eu vejo o seguinte, que tanto o município quanto o estado precisa, né, assumir os pacientes aqui de Goiás e de Goiânia. Não tem como ficar desse jeito. Eu acho que ali vai estourar uma bomba a qualquer momento, porque não tem condições. Ou será que estão esperando acontecer uma tragédia em Goiânia, né, para sair igual o Césio 137? Porque só está faltando isso. Se não tomar providência, vai acontecer uma tragédia em Goiânia. É preciso, então, por tudo que foi dito aqui por vocês, que são da área da saúde, que acompanham através do sindicato, é o seguinte, muitas vezes o usuário, aquela pessoa chega com um parente ali passando muito mal, precisando de um atendimento médico, quando ele não recebe o atendimento, muitas vezes ele vai agredir o servidor que está lá no balcão, que tem que fazer o protocolo. E aí é preciso, então, que a população entenda que a culpa foi quando a gente votou. E não daquele, eu falo isso com muito respeito, e não daquele coitado que está lá recebendo vale alimentação de R$ 7,50 para fazer 10 refeições, que não tem insumo, que não tem material de trabalho, que não tem segurança. A população precisa ter claro isso. É isso que nós estamos aqui tentando mostrar, que o trabalhador não é inimigo do paciente, né? Inclusive, nós queremos que os usuários aproximem mais, né, do trabalhador, para saber a realidade que o trabalhador vive. É como eu falei lá em Senador Canedo, olha, o trabalhador e o usuário precisamos estar juntos, nós estamos do mesmo lado. Muitos desses trabalhadores são usuários também do SUS. Eles também são usuários do SUS. Quando ele não está ali sendo trabalhador, ele está lá cuidando de alguém da família, né, que está dependendo do SUS. Então, os trabalhadores não são inimigo, né, do paciente. E queremos que o paciente aproxime, né, das unidades de saúde, aproxime desses trabalhadores para conhecer de perto a realidade. Porque não adianta você ter uma seringa e você não ter agulha. Você não vai fazer o serviço. É igual lá no CAIS de Campinas. E também existe desperdício. Se tivesse organização, as coisas funcionavam. Por quê? Muitas vezes, para preparar uma medicação, o trabalhador precisa de 100 ml de soro. E aí não tem 100 ml de soro. Ele vai ter um trabalho para desperdiçar, né? Tem soro de 500, então ele vai ter que desprezar, né, esse soro até, quer dizer, para poder ficar com 100 ml, porque a medicação só pode ser diluída em 100 ml. Então, quer dizer, vai quanto de ml por ralo? Isso seria, né, da parte da gestão, então. Da parte da gestão. Comprar, se precisa de soro de 100, então compra soro de 100. Tem que ter. Agora, se precisa de hidratar o paciente que está como diz aí, com dengue, né? Com dengue, né? Que são os casos que acontecem muito. Se o paciente está com dengue, então não tem que ter nem um soro de 500. Compre um soro de 1.000, porque vai demorar mais. O paciente vai precisar de muita hidratação. Isso aí, né? É da parte da gestão, né? De estoque, de compras. É da parte da gestão, principalmente da gestão local, né? Com essa questão de exigir isso, né? Olha, agora já são 11 horas e 2 minutos. Quero agradecer imensamente a você que nos acompanha pelo canal no Facebook, pelo nosso canal de áudio. Claro, agradecer as nossas convidadas de hoje. Neuzilene Ferreira, servidora do CAIS Campinas. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, por ter a coragem de vir aqui, trazer esse raio-x, esse diagnóstico da situação que vocês enfrentam todos os dias. Porque uma coisa é o paciente ir lá, passar lá 4, 5, 8 horas para receber um atendimento, ou mesmo as pessoas que ficam internadas. Outra coisa, o trabalhador ir 365 dias por ano, tirando aí o período das férias,
enfrentar aquela situação que é uma situação muito difícil. Então, nós da Rádio Trabalhador, que é Rádio Trabalhadora também, e não só porque é mês de março, mas o ano inteiro, nós queremos nos solidarizar com o trabalho de vocês. E se a gente não falou alguma coisa aqui que você queira destacar, este é o momento. Olha, assim, eu agradeço, né, esse momento que a Rádio do Trabalhador disponibilizou, né, para nós trabalhadores da saúde de Goiânia e em especial do CAIS Campinas, e acredito que a minha fala aqui foi uma fala representando os trabalhadores daquela unidade. Enfim, se fosse falarmos aqui o dia todo, assunto não iria faltar, né? Mas assim, focalizamos os que estão mais né, prejudicando a saúde. E reforçando assim a questão da pediatria. É de extrema importância que os pediatras sejam redistribuídos nas unidades de urgência e emergência de Goiânia. Os pais eles não podem ficar penalizados com seus filhos de região de leste a oeste, norte a sul. E também nós, trabalhadores do CAIS Campinas, não suportamos tanta demanda, tanta procura. Então, assim, tem que ter um ajuste por parte da gestão municipal, está vendo essa situação e está vendo essa forma de redistribuir os profissionais. Para mim, assim, é um momento gratificante estar aqui na rádio, porque, assim, é o momento que a gente pode estar falando com nossos colegas trabalhadores e também com o usuário a questão do CAIS Campinas. Desde já agradeço. Obrigada. Nós aqui agradecemos a você, Neuzilene Ferreira, servidora do CAIS Campinas, pessoa que está lá todos os dias, trabalhando honestamente, dignamente, recebendo. Afinal de contas, né, Irani, eu penso o seguinte, todos nós somos usuários SUS, né? E cada vez mais seremos usuários SUS, uma vez que o país, com este governo Temer que está aí, que só afunda o país, e afunda para todo mundo. Olha o preço da gasolina, olha o preço dos combustíveis, olha o preço de energia elétrica, de água, não tem melhoria nenhuma. Então, cada vez mais as pessoas deixam de pagar planos de saúde particulares e passam a ser usuários do SUS. Nós queremos um SUS que funcione, e aí eu queria agradecer também a sua presença aqui hoje. Eu agradeço, Roberto, Willi, né, que nos acolheu aqui na Rádio Trabalhador e Trabalhadora, e quero dizer o seguinte, que nós, o Sind Saúde, né, temos visitado, né, todas as unidades, o máximo que a gente pode. É um sindicato que está há 28 anos, né, já entrando, né, praticamente para 3 décadas, e a nossa luta é em prol da saúde de qualidade. Como você diz, o SUS, todos nós precisamos dele, seja direto ou indiretamente precisamos. Quando as pessoas pensam que SUS é só hospital, é só internação, não, o SUS, quando você precisa de um restaurante, você precisa do SUS, né? Se não tiver a vigilância para estar olhando, você pode estar comendo algo estranho. Então o SUS, ele não é só hospital, não é só internação. O SUS é um patrimônio nosso e que nós devemos zelar por ele. E que a luta pelos pacientes, principalmente aí do CAIS de Campinas, que está lá lotado de crianças, então a criança, gente, ele não pode fazer nada por ele, mesmo que ele tivesse sadio. Então, é a responsabilidade de todos nós, né, da gestão estadual, da gestão municipal, né, dos conselhos, dos sindicatos e de todos nós como usuários do SUS. Nós devemos fazer essa luta em prol e não deixar que o SUS morra como está acontecendo nessas unidades. O SUS é o nosso patrimônio brasileiro, devemos defendê-lo. Olha, eu quero agradecer então mais uma vez a Neuzilene Ferreira e a Irani Tranqueira, dizer para vocês que o convite está feito para que a gente retorne em uma próxima oportunidade e aprofunde mais nesses assuntos que são de interesse de todos os cidadãos, de pais, de mães e responsáveis por crianças aí, já que lá é uma unidade de referência em pediatria e requer aí como disse aqui a Neuzilene, um estudo para espalhar aí esses médicos pediatras e profissionais da pediatria para que não fique tudo concentrado lá, né, misturando criança com adulto. Enfim, tem muito trabalho por fazer e vocês estão convidados para retornar numa próxima oportunidade. A você que nos acompanhou pelo nosso canal no Facebook, muito obrigado pelos comentários, também pelo nosso canal de áudio. O Antena Ligada volta amanhã às 10 horas. Está na hora do almoço, então um bom almoço para todos nós. Tchau, tchau e até amanhã.